Estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Você pode participar pela nossa rede social, telefone, o nosso zap da TV Nova é o 992038440, rede social, Instagram, @TV Nova Nordeste e @Pedro Paulo na TV. Aliás, Pedro Paulo CN, né? A nossa página no Facebook, né? facebook.com/TV Nova Nordeste. Você acompanha o nosso programa, pode dar a sua sugestão, interage com a gente. É o nosso ciclo de relacionamento na rede social, né? Vamos trocando figurinhas aí. Você vai dizendo o que gostaria de ver debatido aqui nesse espaço, que é um espaço que é de vocês, né? Hoje o nosso convidado, o doutor Giovanni Tenório, deixei uma pergunta no ar, né, para você responder. O Brasil, né, continua sendo o país de dentados, ou isso é lenda que ficou para trás, doutor Giovanni? Bom, podemos dizer que é uma lenda que está ficando para trás, porque não se justifica que a odontologia brasileira ela seja uma das mais competentes do planeta, que as faculdades de odontologia brasileira tenha um dos melhores currículos do mundo, isso já constatado corretamente, então tenha um povo desdentado. É uma coisa que não se justifica. Ora, se a odontologia é perfeita, se os dentistas são bons, brasileiros, e por que ter uma população de brasileiros, um contingente de 65 milhões de brasileiros desdentados? Não justifica, mas o que ocorre é que a culpa não é do cirurgião dentista, a culpa não é do dentista. O dentista é preparado, os nossos alunos eles saem das escolas fazendo desde a prevenção, da simples prevenção, até o laser e os implantes dentários. Então, ele sai completinho, esse profissional. Tanto ele pode atuar na rede pública, como ele pode atuar na rede privada, com um consultório dos mais competentes e atualizados que existe. Ele sabe operar com seus equipamentos. Então, mas o que ocorre é que no Brasil, e ainda está existindo isso, é que a carga tributária em cima dos produtos odontológicos é uma carga tributária muito alta. Muito alta. Isso não justifica. Entende? Então o que devia ser feito aí era dar uma diminuída nessa carga tributária dos produtos odontológicos para incentivarem os dentistas cobrarem menos, para que haja um número maior de brasileiros no consultório odontológico. Com acesso aos dentistas. Exatamente. Eu vou lhe dar um exemplo. A estatística agora, mostra que 27 milhões de brasileiros ainda não tiveram na cadeira do dentista. Pedro, muita gente, é muita Pedro, gente. É muito complicado isso, Pedro. Uhum. Então veja, é um contingente de brasileiros e muitos jovens que ainda não tiveram na cadeira do dentista. Essas medidas todas que foram anunciadas aí pelo presidente, não tem nenhuma que incentive isso. Eu acho que ele anunciou alguma coisa nesse sentido agora para o início do ano. Ainda está depurando, né? Se começa a valer depois do carnaval. Exato, mas você observa o seguinte, o custo para se montar um consultório, um laboratório de prótese para reabilitar, porque a minha geração foi a geração que mais sofreu, porque os dentistas eles tinham conhecimentos científicos, mas não tinham equipamentos e materiais para reabilitação. O problema foi esse. Então, ele sabia que aquela extração poderia ser evitada, mas não tinha como reabilitar, conservar aquele elemento dentário. Quer dizer, ou ele deixava esse cliente em sofrimento, tomando medicamentos, ou ele eliminava esse elemento dentário. Uhum. Então ocorreu muito isso. Uhum. Para você ter uma ideia, muitas vezes eu fui para a Europa buscar
material para a minha ficou área. muito bem com aquela gravata lá do Donald Trump, viu? Muito obrigado. Para você ver até que ponto ele tem o seu patrimônio, né? Desde dos maiores arranha-céus, desde os maiores prédios, a gravata que ele, da fábrica dele produz. Eu estou falando isso que o doutor Giovanni postou na rede social, uma gravata dele, né? Ele com a gravata do Donald Trump. Que é uma marca grife, né? Exatamente, com o nome mesmo, né? E um brasão, o brasão, é muito interessante aquilo ali. Pois bem. Próximo programa o senhor vem com ela, viu? Se eu tivesse lembrado. Eu tenho um amigo que andava com a gravata do Mickey aqui. Essa tá boa. Tá original. Essa tá boa. Bom, deixa eu aproveitar também esse tempo, né? Já que nós estamos falando para muita gente nesse momento, doutor, e tem muita criança assistindo, famílias inteiras vendo o nosso programa. Que cuidados as mães devem ter, principalmente com relação aos filhos, né? Para evitar cáries, para evitar problema nos dentes, para evitar, né, consequências maiores no futuro, porque às vezes o problema não vem agora não, vem depois. Certo, né? Se claro. você não cuida bem do dente. Perfeito. Então, observe, a prevenção em odontologia, ela é tão séria e tão importante, que se você previne que aquela pessoa ela perca os seus elementos dentários, nós estamos diminuindo com isso as filas de transplantes, de cirurgia, de pessoas em hospitais. Caso esse brasileiro ele não cuide da sua dentição, há uma tendência, já que os nossos dentes, cada um tem sua função, como rasgar o alimento, amassar o alimento, triturar os alimentos. Se ele não tem esses dentes, ele vai engolir esse bolo alimentar sem triturar, sem amassar. E ele vai ter problema no aparelho digestório, claro. Uhum. Suponhamos o mais simples, que ele precise de fazer uma cirurgia gástrica, por uma grave doença no estômago. Esta pessoa vai ocupar uma sala de cirurgia, um corpo de médico, anestesistas, um corpo de enfermagem. Ele vai usar os medicamentos do hospital, né? Então vai ter um custo enorme para a nação, para o Brasil, para a União, e mais, e é menos um brasileiro, hora trabalho. Então você vai ter um brasileiro que vai passar dias ou meses sem poder trabalhar, sem produzir, e ele não produzindo, menos matéria-prima material para a venda. Não vendendo, ele vai ter menos imposto. Então a nação perde desde a hora que ele entra numa fila até os impostos que entram para a nação. Uhum. Né? É preciso tomar cuidado com isso, né? A questão de onde priorizar, né? Onde priorizar o seu foco, né? Perfeito. Férias, a gente sabe disso, né? Mas não perca o foco na saúde dos dentes do seu filho, né? Porque se você perder, as consequências podem ser essas. O doutor Giovanni enaltece aqui o prejuízo que isso traz para a nação, mas a gente precisa pensar também no prejuízo que isso pode causar na pessoa no futuro, né? Porque tem gente que às vezes tem vergonha de sorrir, né? E o sorriso abre portas, a gente sabe disso. Tem gente que tem vergonha de falar junto da outra por causa do hálito, mau hálito, né? E por aí vai, né, doutor Giovanni? Exatamente. Você lembrou bem e fez uma abordagem extraordinária, muito inteligente. Observem, normalmente é muito comum aqueles funcionários que entram em contato com o público, dificilmente eles são escolhidos desdentados, ou com arcada dentária irregular, ou com ausência de elementos dentários. É muito difícil, porque o que é que a empresa quer? Um bom sorriso. Hoje um sorriso é um passaporte que franqueia a entrada de todos os corações. Então,
há uma necessidade deles de fazerem uma escolha, e é uma escolha que não altera em nada. Você, durante a entrevista, não é? Provocar o sorriso, até pela própria fala, já vai se saber. A aproximação de quem está fazendo essa entrevista, do abraço, do falar face a face, então se percebe se ele há uma halitose, um mau hálito, não. Porque se isso acontecer, suponhamos que ele vai ser um vendedor. Há um hábito de quem tem a irregularidade na boca, de falar com a mão aqui na boca. Está falando com o cliente e com a mão na boca. Seja porque ele percebe que tem o mau hálito, ou seja pela irregularidade de sua arcada dentária. Então ele fica protegendo a boca. Se a comunicação não for completa, perdeu o cliente. Exatamente. O cliente vai pensar que ele é muito antipático, entendeu? Porque ele não sorri. Ele não dá um sorriso, ele tem vontade de fazer isso. Mas ele não faz porque ele sabe que vai quebrar todo aquele momento. Então, isso ele abandona o sorriso. E dá nisso. Eu conversei hoje com o Dr. Giovanni Tenório, né? Implantodontista, que foi o nosso convidado de hoje. Vou deixá-lo à vontade para as considerações finais, né, para o telespectador da TV Nova Nordeste do nosso programa. Dr. Giovanni. Para mim, foi uma satisfação enorme ter contato com você. E não só eu, como todos os telespectadores estavam procurando você. Cadê o Pedro Paulo que não está na TV? E deixo para todos um sorriso feliz. Muito bem, o Dr. Giovanni Tenório, né, nessa primeira semana de 2017, fechando a primeira semana de 2017 aqui no programa Pedro Paulo na TV. Foi o nosso convidado de hoje. Lembro que esse programa será reprisado no finalzinho da programação, 11h30, meia-noite. Né, você pode acompanhar tudo que nós discutimos aqui hoje. Né? E na segunda-feira a gente volta com mais um programa. Bom final de semana, aproveitem, cuidem dos dentes. Né? E a gente se vê na segunda. Grande abraço e até lá.